Estamos iniciando o podcast Pescou, produzido pela Trama Ecológica, com o apoio do TAC Frade Fumbio. Bom, hoje o projeto Economia no Mar da Baía da Guanabara vai fazer uma entrevista de podcast com José Miguel da Silva, um grande ambientalista, ex-secretário de Meio Ambiente de Duque de Caxias, defensor da Baía da Guanabara e dos pescadores. Então, Miguel, eu queria que você falasse um pouquinho da história do lixão de Gramacho, que depois que foi desmobilizado, ainda continua representando um dos maiores passivos ambientais para Duque de Caxias e da Baía da Guanabara. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bem, com certeza, Ilan. Olha, durante o processo da ditadura militar, se procuraram fechar os aterros municipais, os lixões a céu aberto. Aqui em Caxias era onde hoje é a favela do Lixão, que está sofrendo intervenção urbana lá, né? Logo na beira da avenida da Linha Vermelha, próximo ao rio Pavuna Miriti, tanto é que todo mundo conhece como favela do Lixão. No Rio de Janeiro, era se não me falha a memória, próximo de Manguinhos ali, e depois foi para Irajá, e aí em 76 resolveram arrumar um local para fazer o aterro metropolitano do Rio de Janeiro. E o aterro metropolitano, o local escolhido, foi o manguezal entre o rio Sarapuí e o rio Iguaçu, que por força de uma intervenção sanitária, ligaram o rio Sarapuí ao rio Iguaçu, nos idos de 1940 para 1950. Então esse braço morto, que eles chamam, né, braço morto do Sarapuí e o Iguaçu, ficou como uma ilha. E essa ilha foi nessa ilha que foi instalado o aterro metropolitano do Jardim Gramacho. O bairro Jardim Gramacho é um bairro que pega da estação da ferrovia até a Baía de Guanabara. Gramacho é o nome de uma imobiliária, né? Que loteou, que foi responsável pelos vários loteamentos, e aí todo mundo tem vários subbairros, mas todo mundo conhece como Jardim Gramacho. Para você ter uma ideia, a rodovia Washington Luiz, onde tem podemos dizer, os melhores restaurantes de Caxias, é no Jardim Gramacho. A Comida Mineira, Três Maria, e o Carrefour, né? E o Barril 8000, se não me engano. São os melhores restaurantes, Rei do Cozido também. Ou seja, tudo é no Jardim Gramacho, mas ninguém fala Jardim Gramacho. O pessoal chama de quilômetro zero da Washington Luiz, né? Porque depois do Trevo das Margaridas, o primeiro quilômetro da rodovia Washington Luiz é onde está o Jardim Gramacho. Então, ou seja, desde 76, funcionou, se não me falha a memória, até 2012, cerca de 30 e poucos anos, não é isso? Acredito, 30 anos mais ou menos, funcionando como aterro do Rio de Janeiro, recebendo cerca de 10 mil toneladas diária. Já recebeu lixo de Duque de Caxias, porque não pagava, batia no ISS, então o Caxias lançava seu resíduo de graça no Jardim Gramacho. Nova Iguaçu, São João de Meriti, e depois foram emancipando outros municípios, outros pedaços de Nova Iguaçu, e aí foi ficando muito complexo a gestão de resíduo no Jardim Gramacho. Nos idos de 1986, ou seja, com 10 anos de funcionamento, já se encontrava problemas muito sérios, e só foram se agravando com o passar dos anos. Em 2008 já tinha, antes até, durante a Eco 92, já tinha sugestão de ser encerrado o Jardim Gramacho, procurado um outro local. Depois, eu sei que a gente só conseguiu encerrar o aterro, e quem veio encerrar o aterro foi a Prefeitura do Rio. Como que a Prefeitura do Rio entra nesse circuito? Ela entra nesse circuito porque era a única municipalidade que tinha capacidade financeira e técnica de operar um aterro. E, se não me falha a memória, nos idos de 90,
de 90 para 2000, aconteceu da iniciativa privada assumir a operação dos aterros em diversos municípios no país. Porque as empresas, principalmente empresas de engenharia, que já tinha o equipamento, né? Máquina, draga, caminhões e tal, para assumir a operação dos aterros. Foi assim que o aterro surgiu aqui no bairro de Jardim Gramacho, todo em cima de manguezal, inteiramente, cerca de 1 milhão de metros quadrados, tem uma massa de resíduo de cerca de uns... Já teve mais alto, mas hoje está em torno de 50, 60 metros de altura, acima da linha d'água. Miguel, mesmo depois de ter sido desativado, o entorno do lixão de Gramacho ainda continua recebendo lixo clandestino. O que as autoridades estão fazendo para proibir isso, Miguel? Então, assim que encerrou em 2012, por força do Pan-Americano, e em seguida teria as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro resolveu fechar os seus passivos, né? Um dos passivos da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, da capital, é em Duque de Caxias, como eu expliquei, a Conlurb opera o aterro em Duque de Caxias. Ou seja, o aterro não é do município de Duque de Caxias, é da Conlurb, da empresa municipal de limpeza urbana da capital, desde 76. Então, quando encerrou, o prefeito do Rio veio encerrar, prometeu mundos e fundos para os catadores que tiravam ainda algum material reciclado, ou seja, 30% do material lançado no vazadouro lá era recuperado com a mão de obra dos catadores de resíduo reciclável. Dava em torno de quase 3 mil indivíduos catando material para ser vendido nas sucateiras, ou seja, para as empresas que fazem beneficiamento de plástico, metal, vidro, papelão, esses materiais. E aí se tornou, como era o endereço de toda a empresa de resíduo, várias empresas continuaram mandando para Jardim Gramacho, dando uma que não sabia que estava fechado, e aí lançava numa das empresas que tinha um terreno disponível, espaço para receber resíduo. Podia ser uma empresa que estava em dificuldade financeira, um resíduo que poderia ser aproveitado, então não era problema. Só que isso foi aumentando muito, porque o endereço do lixo durante 30 anos, mudar o endereço do descarte de resíduo depois de 3 décadas, quase que tem que fazer um processo muito pesado, né, de mídia para lembrar as pessoas que o aterro está fechado. Então, vai chegar na porta do aterro e está fechado, entendeu? E aí alguém do lado oferecia o quintal para vazar lixo. Só que eles foram avançando no manguezal que se estende da BR-040, né, a rodovia Washington Luiz, até a Baía de Guanabara, encostando no muro da Conlurb, do antigo aterro da Conlurb, que foi encerrado. Então a empresa se defende colocando um muro, coletando o máximo de chorume que eles conseguem coletar, que não dá conta, né, por força de não ter preparado o terreno para isso. E ao lado passou a ter um aterro quase do mesmo tamanho, ou seja, clandestinamente. O que o poder público fez, depois de várias denúncias de pescador, caranguejeiro, sociedade civil organizada, Ministério Público, tudo, fizemos vistoria, universidade, todo mundo, o Comitê da Baía de Guanabara junto. Fizemos algumas visitas lá com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, que juntou várias instituições, e dali saiu uma proposta do INEA financiar um projeto de colocar uma barreira sanitária. O que consistia na barreira sanitária? O PROES, que é um programa de segurança da Polícia Militar, colocou 28 PMs, né? Policiais militares, quase que uma folga, né? Em vez de tirar a folga, fica lá no posto, lá, porque não tem grandes problemas, não precisa ser ostensivo e tal. Então, criou-se 28 postos
como é que fala? Policiais militares, com equipes formadas, né? Sargento, cabo, soldado, e um caminhão com equipamento ligado à rede do INEA para aferir se o resíduo tinha destinação para alguma empresa no Jardim Gramacho. Se não tivesse, voltava dali, ou era até multado. Então, isso funcionou durante 1 ano e meio, me parece, talvez não chegou nem um ano. O que pareceu solução naquela época, a gente não sabia que era um projeto. O projeto tem dia e hora para acabar. Tanto que acabou, levamos um susto, porque a barreira sanitária estava impedindo que o resíduo irregular viesse ser vazado nas cercanias do antigo aterro sanitário que já estava fechado. O fato é que ficou ficando muito latente, porque eles tocavam fogo, então a fumaça subia, o cheiro de lixo queimado invadia a comunidade do Jardim Gramacho, que mora bastante gente, tem condomínios, né, da SEAB lá dentro. Então, ou seja, o lixo não vai para o aterro metropolitano, mas ia para a circunvizinhança do antigo aterro do Jardim Gramacho. Isso criou uma comoção no bairro e tem uma defesa da empresa contratada pela Conlurb, que só está lá para tratar o portão é da Conlurb, com a guarda paga pela Conlurb, e o tratamento de chorume é para uma empresa terceirizada pela Conlurb. Então eles tentam tratar o chorume o máximo que eles conseguem coletar, e quando eu falo o máximo é porque eles usam todas as formas de poder diminuir o volume a ser tratado, porque a capacidade deles é muito menor. E a empresa que vem tratando chorume, ela queima o gás. Então ela queima o gás, trata com uma metodologia acertada, porém para quantidade ela não dá vazão, e aí ela tem que usar outros mecanismos para ser utilizado. O fato é que a gente vem brigando para que a barreira sanitária venha a ser reinstalada, né? Mas ainda não encontramos um ente público que vai assumir essa barreira sanitária para mitigar lá, ou seja, impedir que lixos clandestinos seja lançado em cima da faixa de manguezal, que já está muito pequena, que está sobrevivendo, né? Então a gente está nessa quadra da luta aí. Miguel, então quer dizer que esse lixo que foi jogado no entorno do aterro ali, ele hoje não tem programa nenhum previsto para que ele possa ser retirado dali e levado para um outro lugar, num lugar apropriado. Ele vai ficar ali? Qual o tratamento que está sendo dado pelas autoridades a isso? Então, lixo clandestino não tem destinação adequada. O que tem é ganho de terreno. Eles dão preferência a entulho da Construção Civil para ir ganhando e aterrando o mangue, ou seja, as áreas mais baixas, e expandindo a favela, principalmente ali do Parque Proletário, que é do Maruim, ou seja, desses subbairros dentro do Jardim Gramacho, próximo ao antigo aterro metropolitano. O que vem acontecendo é que algumas cooperativas criadas lá, incentivadas até pela Conlurb, pelo encerramento do Jardim Gramacho, elas foram incentivadas a receber resíduos de algumas empresas. E aí essas empresas levam para a sede da cooperativa. Mas aquela história, né? Se o resíduo não vem segregado, tudo bonitinho, só plástico, só papel, só vidro, vem tudo misturado. E aí, se vier muito material de construção, o pessoal da cooperativa também não vai querer receber, porque não tem como recuperar. Existe até uma iniciativa de recuperar material da construção civil, né? Porém, essa prática precisa ter o MTR, né? O Manifesto do Transporte de Resíduo, porque o Estado diz que controla o resíduo, dizendo de onde está saindo, da empresa A para a empresa B. Então, a empresa A
está mandando material, entulho da construção civil para a empresa B, que vai receber entulho da construção civil. Qualquer coisa diferente gera uma vistoria, uma multa ou coisa parecida. Então, o que acontece é o seguinte, mas clandestino não passa por aí. Não tem MTR, ou seja, não tem manifesto de transporte de resíduo. Onde é que joga? Joga ali. Ali aonde? Em cima do mangue. E aí não tem controle nenhum e não tem prefeitura, não tem governo do estado nem federal para dar conta disso. A barreira sanitária filtrava para onde é que vai. Se vai para a cooperativa, passa. Se vai para a empresa, com o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, que é o único controle que o Estado tem. Só que o MTR hoje é digital, ou seja, o que tu escrever lá está valendo. Entendeu? Tu diz que está indo da empresa A para a empresa B nem sabe que tu está mandando material para ela. Tu manda um caminhão com manifesto de resíduo e manda 30 caminhões sem manifesto. Se sujar, tu preenche. Se não der nada, foi 29 caminhão clandestino aterrar manguezal, que é o que vem acontecendo desde antes da barreira sanitária. A barreira sanitária foi uma iniciativa louvável, ou seja, prestigiada pelo parlamento, né, porque foi, querendo ou não, foi numa vistoria deles que isso aconteceu, por todos nós que queríamos ver algum nível de controle. Porém, aconteceu que abriram a porteira de novo e a porteira está lá escancarada. Se mandar lixo radioativo para lá, estão recebendo e botando em cima do mangue. Ninguém quer saber de onde é que veio, o que está vindo, que se dane. Se for um material que vai suprimir o mangue, vai virar um terreno para construir um barraco em cima, está valendo. E aí, isso tem tem um controle das forças, paralelas, o Estado paralelo dominando o território, o que dificulta a entrada da Prefeitura, do Estado e do próprio governo federal, que deveria cuidar da proteção do mangue e não tem tido perna para isso. Miguel, eu queria que você hoje representa no Comitê de Bacia, você é o coordenador do GT Churume, do Comitê de Bacia da Guanabara do Estado do Rio de Janeiro, né? E hoje o grande problema de Caxias e da Baía de Guanabara é o chorume que ainda escorre do lixão de Gramacho para dentro da Baía de Guanabara e os manguezais do entorno. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que se dá o processo de formação do chorume e por que esse chorume hoje, que ainda tem no aterro de Gramacho, decorrente dos anos do lixão, esse chorume não consegue ser totalmente captado para ser tratado e ocorre que ele espalha para dentro da Baía de Guanabara. Excelente pergunta. Isso vai dar a oportunidade de não só historiar, mas colocar o tamanho do problema. Então, olha só, o aterro, quando foi feito, ele não foi permeabilizado o assoalho. Então, foram colocando o lixo dos mais diversos materiais para degradar e depois cobrir com uma camada de argila, passar o rolo compressor em cima para compactar bem, depois outra camada de lixo e tal. Eu diria que lá deve ter umas 20 camadas de lixo durante esses 30 anos. Em cima do manguezal, que não teve proteção no fundo. E essas camadas de argila que foram colocadas, elas não foram colocadas como hoje, com manta sintética de polietileno, de alta densidade, que não deixa passar nada, né? E uns mangotes e as mangueiras para captar o chorume que é produzido em cada célula, como eles costumam chamar. Ocorre que, como ele foi feito do processo de 1970, essa tecnologia de operação era muito cara, então eu acho que algumas nem existiam. Não existia a ideia de captar gás metano da decomposição de matéria orgânica. O que forma chorume? Chorume precisa ter umidade. Pensar assim, se a gente guardar a composteira caseira, um baldinho de plástico lá que a gente coloca só resto de alimento, casca de banana, casca de legume, o resto de comida e tal, não sei o quê. A degradação desse material com umidade vai produzir um líquido que chama biofertilizante, certo? Então é um chorume do bem.
biofertilizantes, fertilizante da vida. Se você botar na roseira, as rosas vão ficar viçosas. Se você botar no alface, o alface vai crescer. É biofertilizante, é nutriente para a planta. O que ocorre quando você faz um aterro metropolitano, você pega todo o resíduo, plástico, material orgânico, inorgânico, radioativo, o que for. O que a sociedade produzir, você coloca num caminhão compactador, vai de cachorro morto a material cirúrgico de hospital que não faz o serviço direito, a lixo doméstico, que é a grande produção, que tem muita umidade. O lixo doméstico 60% ou mais de 60% é matéria orgânica úmida. Quando você mistura esse lixo todinho, deixando ele compactado numa célula, num aterro sanitário, o que vai estar acontecendo? A umidade, que ainda tem algum oxigênio, vai acelerar o processo de degradação de toda a matéria orgânica. Quando acabar o oxigênio, vem as metagênicas, que são aquelas que não precisam de oxigênio e que, na sua reprodução, elas produzem metano, o gás que é 21 vezes mais perigoso para o aquecimento da atmosfera. Então, é pior do que o carbono. Então, ou seja, se você fizer hoje uma queima de metano que sai do lixo, você já está fazendo uma queima que a gente chama de queima nobre. Se você usar isso como combustível de um ônibus, de um veículo para um serviço público, você está fazendo o que eles chamam de queima nobre. Tentamos criar o hábito de pagar crédito de carbono por essa queima nobre. Porém, as empresas não estão interessadas em queima nobre, quis dar um upgrade e criou mecanismos para pegar o metano e queimá-lo para gerar energia elétrica e jogar na rede e faturar com o preço da energia elétrica, como se fosse uma espécie de painel solar, né? Ou seja, você capta energia do sol, joga na rede e ganha dinheiro por isso. Nesse caso é do lixo. Então as empresas de lixo passaram a ser uma empresa de energia, ou seja, de aproveitar o lixo para naturalmente produzir, recuperar o metano e fazer essa queima nobre, dar uma destinação nobre para esse metano produzido. O fato é que com a umidade que se tem e com a composição do resíduo urbano, de diversas fontes, né, misturado, você não tem um controle que só está indo matéria orgânica não contaminada. Então você está juntando resto de tinta, borra de peixe, resíduo de petróleo, resíduo de todas as atividades humanas, você coloca no caminhão compactador e vai lá e descarrega nesse aterro. E aí, com a umidade, que é 50%, há lugares que é mais de 50%, 50% de matéria orgânica úmida reagindo com matéria inorgânica. Quando você mistura matéria orgânica com inorgânica, você cria uma floresta de material de difícil desagregação. E aí hoje você só produz chorume porque você não faz coleta seletiva. Se você fizer coleta seletiva, você não produz chorume, você produz biofertilizante e reaproveitamento de material. Se você junta tudo e bota num aterro, num lugar que chove 2.000 milímetros todo verão, ou seja, até a base lá do Jardim Gramacho, que está na Baía de Guanabara, que não vai ser seca nunca, vai ser sempre úmida, você está criando um reator de produzir chorume a partir de matéria orgânica e inorgânica. E isso vai fazer com que fica de difícil degradação. Essa dificuldade da degradação torna caro demais tratar chorume. Então, a escolha de Sofia, eu costumo dizer que é o seguinte: ou a gente faz coleta seletiva para não produzir chorume, ou produz chorume para gerar energia e fica com passivo ambiental. Essa é a escolha que o Estado, o gestor público, vem fazendo em tudo que é aterro. Não é só Jardim Gramacho. Jardim Gramacho chegou a ser denominado como o maior aterro, maior vazadouro de lixo a céu aberto, com 3.000 catadores.
tirando de lá o sustento de suas famílias e foi povoando o entorno do aterro. E aí, ou seja, os catadores ganharam relevo em 2010 com a Política Nacional de Resíduo Sólido. Existem várias iniciativas municipais, estaduais e federais para incentivar a organização dos catadores, envolver os catadores de material reciclável na solução dos passivos ambientais, ou seja, dos aterros. Então, ou seja, a escolha é, se você coloca os catadores na solução do problema do lixo de sua cidade, você está optando por fazer coleta seletiva, logo você não vai gastar dinheiro com chorume. Mas se você decidir gerar energia, porque é uma coisa bastante... a gente não tem ideia ainda exatamente de quanto de lixo para gerar tanto de energia, porque vai depender justamente dessa mistura de matéria orgânica e de matéria inorgânica. Basta dizer que alguns aterros na região metropolitana se aproveita de que tem que produzir chorume, olha só, olha a escolha, produzir chorume no seu vazadouro para poder empurrar o gás produzido, o metano produzido, para poder gerar energia. Então eles não podem prescindir de produzir chorume. Então, há o caso, por exemplo, de que um determinado operação de aterro aqui na Baixada cobriu a manta, que a chuva estava provocando uma instabilidade, a primeira célula, a célula mais antiga. Eles cobriram a célula com a manta que deveria ser... Deveria não, foi colocada embaixo e depois eles colocaram por cima. Então, como não teve umidade da chuva, os 2.000 milímetros anual aí, do verão, como não manteve o maciço de lixo úmido, a produção de chorume caiu 70%. Praticamente secou, mas para eles não era negócio, por quê? Porque eles precisavam empurrar o gás produzido dessa célula. Então, teve que abrir, deixar umedecer para produzir chorume, para empurrar o gás até a captação para gerar energia. Então, a escolha que está se fazendo hoje não se investe na coleta seletiva, porque é a solução do problema. Olha só, é a solução do problema. Mas a gente elege um passivo que vai agregar valor a uma planta de lixo que não só recolhe o lixo urbano, ou melhor, recebe o lixo urbano coletado pelas prefeituras ou pelas empresas que a prefeitura contrata, não faz seleção, porque o negócio delas é produzir gás, então quanto mais lixo orgânico tiver, mais gás terá. E o resíduo inorgânico, que acaba criando um problema para ser tratado, vem a ser, digamos assim, atenuado pela produção de energia. Então, a gente hoje tem verdadeiros reatores bioquímicos funcionando nos aterros, ou seja, de forma fechada, né? Eles impermeabilizam o assoalho, impermeabiliza cada célula, coloca verdadeiras, como é que fala, avanços tecnológicos, né? Que tem até fibra ótica para identificar se a manta rompeu, não rompeu, aonde rompeu e tal, e vai subindo cada camada de 5 metros e tal. Basta dizer que o aterro do Rio de Janeiro vai terminar em 2029 com 180 metros de altura. Se você dividir isso aí em células de 5 metros de altura, compactada, com manta sintética e tal, não sei o que vem acontecendo? Eles produzem algo em torno de quase 2.000 metros cúbicos de chorume por dia. O caso da manta mais moderna está conseguindo recuperar 2.000 metros cúbicos de chorume por dia. E não consegue espaço, não tem espaço, tecnologia existe. Não tem, como é que fala? CAPEX e OPEX, é isso que é o nome que o pessoal dá, né? Ou seja, custo de operação, custo de construção e manutenção da planta, não é isso? Para operar. Então, ou seja, eles acabam recolhendo todo o chorume, mas não escolhem por não tratar todos e enviá-los para as estações de tratamento. O estranho é que o lixo do Rio vai para a Seropédica e volta chorume para ser cotratado na estação de Alegria, Sarapuí e Pavuna-Meriti, ou seja, volta para a Baixada para detonar os cursos d'água que a gente briga para
descontaminado de esgoto doméstico. Então a gente briga para tirar o esgoto doméstico, mas o chorume vem para a estação de tratamento, é misturado com esgoto tratado e lançado no meio ambiente. Essa conta não está fechando e o GT Chorume está debruçado sobre isso, da Baía de Guanabara. Não são poucos aterros, são 17 cidades. Todas têm passivo, teve um esforço danado do governo estadual, através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, em regionalizar os aterros. Então, hoje, alguns municípios, por exemplo, Nova Iguaçu, que já mandou lixo para Caxias, hoje recebe o lixo de Caxias, né, e de outros municípios, cerca de 5 municípios. São Gonçalo, mesma coisa, já mandou para outros municípios, hoje recebe o lixo de 5 municípios, 6 da região metropolitana. E São Gonçalo e a Ciclo recebe só do Rio de Janeiro. Porém, só recebe do Rio de Janeiro da Conlurb. E todos esses 3 aterros recebem resíduo da produção que eles chamam de lixo extraordinário, ou seja, uma grande empresa, um grande hotel, um grande restaurante, uma escola, uma universidade eles são obrigados a contratar uma empresa para fazer a destinação final do resíduo, que vai para onde? Vai para um desses 3 aterro no entorno da Baía de Guanabara para produzir uma quantidade de chorume sem capacidade de tratamento. Nenhum aterro hoje consegue, na região metropolitana do Rio de Janeiro, consegue tratar a quantidade de chorume que é produzido por essa escolha, como é que eu vou dizer assim, econômica, do ponto de vista do lucro imediato. Com o passar dos anos, a gente vai ver que foi uma escolha não teve nenhuma preocupação ambiental. Por quê? Você gerou energia a partir do lixo, mas em compensação você produziu uma quantidade de chorume que fica talvez mais caro ou anula o ganho da geração de energia. E aí a gente fica nessa. A gente hoje trata esgoto doméstico com muita energia elétrica. A gente ainda não, como é que chama? Não fechou a conta, não ficou 0 a 0, né, a conta. E então a gente está assim, a gente ainda tem uma carência de coleta e tratamento de esgoto em estação de tratamento de esgoto no entorno da região metropolitana. As plantas de lixo conseguiram se concentrar, porém elas, por escolher produzir sua própria energia elétrica, eles acabam optando por produzir mais chorume para poder ter mais gás, poder aproveitar mais a produção de gás metano. E agora a gente com essa festa aí do biometano, né, que o metano sempre foi resultado de decomposição de seres vivos, né, em termos bacteriológicos falando, microscopicamente. Então, ou seja, a gente está assim, o chorume é produzido e a energia também, mas a conta da produção de energia não equilibra o tratamento de chorume, nem o cotratamento na estação de tratamento de esgoto. Para se ter uma ideia, o Jardim Gramacho não consegue nem captar e nem tratar tudo. Então, ele não manda para as estações de tratamento, pelo menos que eu tenha notícia. Porém, ele vaza para a Baía de Guanabara por erro de projeto lá na década de 70. E aí, talvez a solução para o Jardim Gramacho seja fazer aquilo que o aterro de Nova Iguaçu foi obrigado a fazer para proteger o seu empreendimento. Cobrir de manta sintética todo o Jardim Gramacho para produzir menos chorume, menos metano e poder ter condição de tratar. Essa seria a solução dos deuses aí. Miguel, hoje a gente que participa do Comitê de Bacia, e o Comitê de Bacia se fortaleceu muito a partir da vinda e chegada de mais pescadores participando como usuário. E hoje um grande problema do Comitê de Bacia, dos pescadores que estão representados no Comitê de Bacia e até das associações de pesca hoje, é que o chorume que é jogado na Baía da Guanabara, junto com os outros tantos insumos e outras coisas que chegam na Baía, caixa d'água, poltrona, garrafa PET, isso tudo está assoreando os rios, impactando muito na pesca do caranguejo, né? Dificultando muito a proliferação de peixe, que já era pequenininha, e com essa dificuldade diminuiu mais ainda. Então, o grande problema do pescador é
que a pesca hoje na Baía da Guanabara diminuiu muito por conta desses problemas. Muito também pelo descarte de churume que é jogado na Baía da Guanabara, como você falou, que hoje não consegue ser tratada. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso impacta a vida do pescador. Então, é bastante oportuno e a nossa luta de trazer o pescador, porque o pescador é um indicador biológico da saúde da Baía de Guanabara. Se o pescador não tá tendo peixe para pescar, é porque a Baía não está bem de saúde. Ou seja, hoje, graças a Deus, a gente tem bastante informação no Comitê de Bacia a respeito do processo biológico da Baía de Guanabara. Por exemplo, ela recebe água das correntes frias com bastante nutriente, que é o que traz os cardumes para o fundo da Baía. No fundo da Baía, nos manguezais, nessa franja que sobrou, e a gente tem um representante bastante significativo, que é a APA Guapimirim e a ESEC Guanabara em Guapimirim, ou seja, uma faixa de manguezal que eu acho que o pescado, a maternidade do pescado do mar é no manguezal, ou seja, porque está lá protegido para se desenvolver e só enquanto estiver em condições de se defender dos predadores é que vai sair daquele refúgio que é o manguezal. E o que acontece? O sobrenadante, os lixos que boiam, o sofá, o fogão com bastante lã de vidro, acaba boiando, o sofá, banco de carro, ou seja, tudo aquilo que boia, a gente chama de sobrenadante, muita garrafa PET, muito plástico, madeira, vai na maré cheia, entra para o mangue e na vazante ele não sai, porque a vazante como é que fala? Infiltração no mangue. Então, leva ele 50, 200 metros para mangue adentro, quando a maré baixa, o sobrenadante fica lá. Ou seja, o lixo que boia fica lá dentro do mangue. Então precisa de uma coleta manual num terreno que você tiver mais de 50 quilos, você fica enterrado até a cintura, porque a matéria é muito, como é que fala? Muito desagregada, vamos dizer assim, né? Uma lama, sedimento puro ali. Nutriente para peixe, mas para a gente é um lamaçal daqueles que o pescador, principalmente caranguejeiro, às vezes fica até o pescoço para poder pegar uns ganhamô, uns uçá, ou seja, algumas coisas assim. A fauna marinha as correntes entram na Baía de Guanabara, água oxigenada, né? Ou seja, água com oxigênio dissolvido e com bastante nutriente, traz os peixes, vão onde tem comida. Então a maré entra no canal principal da Baía de Guanabara, profundo, 16, 20 metros de profundidade, ali por Boqueirão, por ali, Paquetá e tal, e vai para o fundo da Baía. Então, para lá, as águas vão ficando mais rasas, uma parte da Baía de Guanabara tem 2 metros de profundidade, vão para os manguezais. Na maré cheia, que a gente chama de raiz, mas não é raiz, né? Os próprios galhos das risóforas, das lagunculares, ou seja, das vegetação de mangue. Mangue é o nome da vegetação, não tem a ver com o local em si, né? Onde tem a variação de salinidade, água salgada ou doce. Então ele está na foz do rio, no começo da água salgada. Então tem uma água saloba com alta salinidade, é onde cresce esse tipo de vegetação que explota o sal pelas folhas. Tanto é que os indígenas usavam as folhas maceradas para temperar o peixe. Então o indígena não é que não come sal, ele come sal a partir das folhas do mangue. Então temperava o peixe com as folhas de manguezal. E o manguezal é o nome da vegetação, e não do território. Não tendo vegetação, não é manguezal. Então, se não tivesse ciclo biológico equilibrado, os peixes vão diminuindo, os pescadores também estão diminuindo, porque à medida que tem menos pescado, menos pessoas vão se envolver nessa economia. Então, aí toda hora
o Estado, aí, acho que motivado pelo capital ou pela indústria do petróleo, na Baía de Guanabara, incentiva o pescador a abandonar a pesca, que é ensinar outra coisa, outra atividade, e alguns ainda lutam para ficar na economia da pesca, ou seja, ajudar a fazer o barco, ajudar a fazer a rede, ajudar a consertar a rede, os petrechos de pesca e tal. E, ou seja, isso é uma luta porque o pessoal quer oferecer o atendente quer ser garçom no restaurante, quer ser cozinheiro na escola, ou seja, quer dar uma profissão para tirar o cara da beira do mar, ou seja, do local onde ele historicamente os caiçara foram criados, né? Ou seja, e desenvolveram a pesca como a gente conhece hoje. Então, a gente está diante desse problema, digamos assim, ecológico, do ponto de vista que, à medida que o pescado vai diminuindo e a agressão ao meio ambiente vai acentuando, a presença dos lixões na beira, em cima do mangue, né, que é pior ainda. Itaoca, lá em São Gonçalo, é assim, Jardim Gramacho, em Caxias, é assim, Bongaba, em Magé, é assim, ou seja, para onde você for, e era em Manguinho, na beira ali onde hoje a gente já conhece como Favela da Maré, ou seja, está sempre na beira do mar, ou seja, a gente está expulsando o pescador desde antes de 1500, que a gente está expulsando o pescador do litoral. E aí vem a questão aqui, o agravamento de Caxias. Como não tem condição de ser recuperado a totalidade do chorume produzido por esse maciço de lixo deixado pela Conlurb em cima do manguezal no Jardim Gramacho, a gente tem estimativas de 100 mil litros de chorume vaza para a Baía de Guanabara, no Jardim Gramacho. Ou seja, a gente tem o manguezal, além de estar contaminado, com produtos químicos bastante agressivo para essa fauna sensível, que é um caranguejo. O caranguejo vive de matéria orgânica, ou seja, ele come o que está na natureza, ou seja, folhas que estão se degradando, ou seja, não é um predador de comer outro animal vivo. Então, a gente, por exemplo, caranguejo é o primeiro a sumir, depois o mangue vai ficando seco, vai se produzindo uma espécie de desertificação do mangue, ou seja, ele passa a perder a sua função biológica de filtrar esse sedimento, porque ele é para segurar a erosão do continente para o mar, e por isso aquelas raízes e caules tentam se fixar como se fosse uma mão agarrada assim na lama, para sobreviver ali, né? E trata a água a partir das suas, dos seus rizomas, que são mecanismos naturais que estão lá nos caules, nas raízes. A gente chama de raiz porque tem um caule principal e depois os próprios galhos vão tentando se firmar para aguentar o balanço da maré, né? Ou seja, o balanço da onda, melhor dizendo. E aí a gente fica assim, no Jardim Gramacho a gente vem perdendo, aí vai ficando só as aroeiras, que são árvores que a gente planta até no jardim da gente. Basta ter uma água saloba que ela vai se desenvolver. Então, ou seja, aí vai ficando aroeira, daqui a pouco os morcegos acabam levando semente de árvores exóticas para dentro do mangue, aí faz um sombreiro danado, e onde tem sombra o manguezal não se desenvolve, não tendo determinadas essa diversidade biológica no mangue, os peixes não vão vir, o caranguejo também não, aí, ou seja, o processo está desequilibrado. Eu diria que no Jardim Gramacho, para encontrar um caranguejo, vai estar difícil. E outros inputs, né, de aterros que estão, às vezes, bem longe. Por exemplo, o aterro de Jericinó, lá perto do complexo de Bangu, né, libera chorume para o rio Sarapuí. O aterro de Belfor Roxo, né, lá em Babi, libera chorume para o rio Botas, que por sua vez é um afluente do Iguaçu, chegando mais perto da Bahia. Antes de chegar no Jardim Gramacho, já tem chorume na água, né? Ou seja, aí quando chega em Gramacho, recebe uma carga de matéria inorgânica, que é o lixiviado misturado com tudo que é lixo
com tudo que é produção da sociedade do entorno. E aí quem sofre, aí vem lá, o indicador biológico é o primeiro a receber na cabeça. Você vai procurar as espécies de mangue, né, da vegetação de mangue, aí você vai começar a notar que umas têm mais do que as outras, então isso já é um desequilíbrio. A outras, as espécies de caranguejo, que não existe um caranguejo só, também. Então a gente está diante de uma situação assim, se o lixo por si só já espantaria, com o vazamento de chorume, eu diria que decreta a morte do manguezal e a inviabilidade da pesca e da vida na Baía de Guanabara. Miguel, a gente está encerrando o nosso podcast. Queria te agradecer muito por você ter trazido para a gente um pouco dessa experiência, que é muito enriquecedora. A gente acredita muito que os pescadores e todos os nossos ouvintes vão gostar muito. Eu queria agora que você fizesse as suas considerações finais, para deixar uma palavra de incentivo aí, não sei se é possível, para que a nossa geração aí de pescador, que hoje está difícil ter uma nova geração, mas que elas continuem ainda tentando sobreviver dessa atividade milenar. Eu tenho bastante esperança. Eu costumo contar para as pessoas que quando foi fazer a Olimpíada lá em Seul, na Coreia, o lugar que eles escolheram foi o lixão da Coreia, né? o vazador de lixo metropolitano, foi que eles limparam, tiraram o lixo todinho e construíram o Estado Nacional de Seul. Está lá para todo mundo ver, aquilo era um lixão igual o Jardim Gramacho. Então, temos condição de fazer, não construir um estádio, mas de construir coisas melhores. Eu espero que os catadores de caranguejo se organizem, os de resíduos sólidos se organizem, os da coleta de resíduo orgânico se organizem, que a gente pare de mandar lixo misturado, ou seja, resíduo misturado, orgânico e inorgânico, para colocar no caminhão compactador e ser lançado em algum lugar da natureza. Então, eu espero que a gente, com a experiência aí do Grupo de Trabalho de Chorume da Baía de Guanabara, a gente está acabando de fechar um relatório, e nesse relatório a gente está demonstrando os fatos acompanhados por nós nessas últimas décadas, desde o encerramento do Jardim Gramacho em 2012. Então, tenho bastante esperança que material para estar se organizando a gente tem. A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da Empresa PRIO, conduzido pelo Ministério Público Federal, MPF Rio de Janeiro.